Boas-vindas para todos, para todas. A gente fica muito feliz quando faz um convite e o pessoal aceita, né? Essa atividade aqui, na verdade, ela é dentro de uma disciplina, né, da minha disciplina do doutorado. Então, pronto, tudo certinho aqui. Então, muito bom dia a todos, a todas. Com muita alegria que a gente dá início a essa atividade acadêmica. Como eu dizia, ela é vinculada à disciplina do doutorado, ofertada em primeiríssima edição. A disciplina é Narrativas e Metanarrativas Jurídicas, a construção do imaginário jurídico. Ela é oferecida no âmbito do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal de Santa Maria. O nosso programa tem como área de concentração direitos emergentes na sociedade global. E, recentemente, com a aprovação do doutorado, em 2024, ao lado de duas linhas de pesquisa já consolidadas, a linha 1, Direitos da Sociobiodiversidade, e a linha 2, Direitos na Sociedade em Rede, foi criada uma terceira linha, que é Acesso Global à Justiça, Soluções Plurais em Sociedades Democráticas, ao qual essa disciplina, então, Narrativas e Metanarrativas Jurídicas, se vincula. E tudo isso vem fortalecendo cada vez mais o nosso compromisso com a interdisciplinariedade e os desafios contemporâneos do direito. Então, esse é o grande objetivo aqui dessa disciplina também, pensar o contemporâneo. E nesse ambiente bastante crítico, de formação crítica, plural, aberta ao diálogo com outras áreas do saber, é que a gente tem a alegria, então, de promover esse encontro de hoje. Ele foi pensado dentro da disciplina, e como ele está acontecendo de forma remota, a gente transformou isso numa aula aberta, né, fazendo jus ao que é a universidade pública, né, professor Ricardo? E a gente fica muito feliz que esse convite tenha sido aceito por tanta gente. Eu dei uma olhada ali nas inscrições, vi que tem bastante gente aí do Belém, né, de Belém te prestigiando, então, Ricardo, o professor Luiz Meliante, do Uruguai, da Bahia, que sempre participa dos nossos convites, está aí a Fernanda representando, e tantos outros que eu não consigo nem identificar agora aqui nesse momento. Então, eu tenho a honra muito e alegria de receber esse convidado muitíssimo especial, cuja presença nos enche de entusiasmo. É o professor Ricardo de Bitax, que vai ministrar a palestra intitulada O Fim das Narrativas. A gente já teve um debate sobre isso no ano passado, numa atividade que chama Entre Nós, né, que é um encontro entre grupos de pesquisa, que foi uma atividade entre o meu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa do professor Ricardo e o grupo de pesquisa do professor André Caran, em 3 instituições, então, e a gente já debateu lá o Crise da Narração do Byung-Chul Han, e agora o professor Ricardo vai fazer uma atividade. Eu imagino que nem todos tenham participado, então acho que vai ficar bastante interessante. Essa palestra ela vai ter uma duração de 30 a 40 minutos, e no final a gente abre para perguntas e debates. Eu vou apresentar um pouco. O professor Ricardo me disse, não me apresenta, apenas diz que eu sou professor, tá tudo certo. Mas eu acho que é importante, né, a gente até para honrar toda a trajetória, e a gente sabe o quanto é árduo, né, a trajetória da gente fazer pesquisa e se dedicar às áreas das humanidades, né. Então, eu gostaria aqui de fazer esse registro. O professor Ricardo é advogado, ele é professor, pesquisador, com uma trajetória sólida e inspiradora, com uma vasta produção acadêmica. Ele é professor adjunto de Direito Civil e Consumidor da Universidade Federal do Pará, atuando no programa de pós-graduação em Direito da mesma. Ele é advogado e pesquisador, como eu disse, na Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da Universidade Federal do Pará, mestre em doutor também pela Universidade Federal do Pará, e é professor, pesquisador visitante no Birkbeck College, da Universidade de London, e coordenador do grupo de pesquisa Filosofia Crítica do Direito e Literatura, cadastrado no CNPq e vinculado à Rede Brasileira Direito e Literatura, RDL, né, e é por ali que nós somos parceiros, colegas e amigos. Como eu disse, então, essa palestra terá uma duração de 30 a 40 minutos. Ao final, a gente abre espaço
para perguntas, debates, e desde já o chat fica aberto para que vocês possam deixar seus comentários, questões. No final eu reúno tudo isso, a gente retoma no término da exposição. Eu aproveito também para convidar vocês a se apresentarem no chat, escrever seus nomes, de onde são, que aí a gente vai fazendo uma cartografia aqui, como eu falava ontem, né, uma cartografia das presenças, e é o que faz dessa sala virtual, né, um espaço de encontro, a gente saber com quem a gente está, entre e como estamos, tá? Então, é com muita alegria que a gente registra, então, aqui a presença também do professor Luiz Meliante, que é nosso correspondente da Rede Brasileira de Direito e Literatura lá em Montevidéu, no Uruguai, tá? E tantos outros presentes, como eu falei aqui. Aos poucos eu vou identificando quem está e vou fazendo as menções daqueles que são mais próximos e parceiros dessas nossas trajetórias acadêmicas. Então, sem delongas, com a palavra, professor Ricardo de Bitaxi. Bom dia a todos e a todas. Professora, me escutam bem? Bom, professora Ângela, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho e também lhe sou muito grato, né? Porque não posso deixar de lembrar, a gente até recordou isso no CIDIL, né? Que em 2010, quando eu fui fazer mestrado sanduíche na Unicinos, você dava aula lá na época e me acolheu, a gente trocou ideias, você leu o meu projeto, com muita, lembra? Me deu recomendações, então nunca me esqueço, né? De você, de toda a hospitalidade que eu recebi naquela época da Unicinos, e fico muito feliz de fazer parte da rede. Eu pesquiso Direito e Literatura há alguns anos e já queria há muito tempo entrar na rede, o André Caram me convidava e eu falava que ia, e aí finalmente deu certo, então eu fico muito feliz de poder frequentar o CIDIL, de fazer parte da discussão, fico muito feliz mesmo. Eu preparei, como imaginava já, uma fala não tão longa, para a gente poder ter mais debate do que a fala em si, né? Como aqui acho que talvez muitas pessoas não tivessem na primeira discussão que a gente fez sobre o assunto, a gente recapitular aqui em 5 minutos um pouco da origem dela só, né? Para que eu possa depois falar o que eu preparei para hoje, né? Então, assim, e aqui eu peço desculpa por algum equívoco interpretativo já, né? Porque o Byung-Chul Han é um autor que tem muitos textos, né? É um autor muito produtivo. Então, são muitos livros, né? E um desses livros do Byung-Chul Han, intitulado O Fim da Narração, A Crise da Narração, né? A Crise da Narração. Esse livro, ele faz muitas referências ao Walter Benjamin, que é um dos autores que eu mais estudo. Só para falar um pouquinho da minha trajetória também, né? Eu estudava hermenêutica na época do doutorado, e quando eu fiz doutorado de sanduíche, eu comecei a estudar Kafka. Eu estudo Kafka ainda, mas eu gostava muito do Kafka. E por meio do Kafka e do meu co-orientador à época, que estudava Kafka, por meio do Kafka eu acabei conhecendo o Walter Benjamin, né? Porque o Walter Benjamin tem um ensaio muito conhecido sobre Kafka, que é um ensaio a respeito dos 10 anos da morte do Kafka, é uma homenagem aos 10 anos de falecimento. O Kafka morre em 24 e o Benjamin escreve o ensaio em 34, né? Então, a partir dali, eu comecei, por via da literatura e do Kafka, a estudar o Walter Benjamin e aí por aí a estudar uma série de outros assuntos, né? E, bom, esse livro do Byung-Chul Han, intitulado A Crise da Narração, ele possui uma série de referências, ele faz referências ao Benjamin. Não só ao Benjamin, a diversos outros autores, né? O Byung-Chul Han é um autor muito erudito, então ele cita Heidegger, cita filosofia antiga também, etc. Mas o Benjamin é uma referência muito forte desse livro especificamente. Não sei se o Benjamin aparece na obra do Byung-Chul Han além desse livro, mas nesse livro ele é uma referência muito forte. E o que me moveu, e quando eu digo moveu, apesar de eu ter, digamos assim, discordado de algumas premissas do livro, é aquele tipo de livro que a gente não consegue ficar imune a ele, né? Dá vontade de fazer alguma coisa, nem que seja escrever dizendo que não concorda, né? Então, eu escrevi um pequeno texto sobre aquele livro, né? Criticando um pouco a leitura que ele fez do Benjamin, mas, digamos assim, eu escrevi... Estava um pouco temperamental, digamos assim, né, naquele texto. Mas, enfim, esse era o contexto daquela discussão que a gente teve da outra vez, né? E, bom, eu vou mencionar um pouquinho do texto do Byung-Chul Han aqui, as premissas benjaminianas, né, para que a gente possa depois
avançar um pouco em relação a como a narrativa aparece ali, né? Da forma que eu vejo, aquele texto do Byung-Chul Han é uma espécie de lamentação, digamos assim, sobre o que ele chama de crise das narrativas. E essa expressão crise das narrativas tem um sentido muito profundo, não é? Porque, tal como quem trabalha com narrativa, o Byung-Chul Han parte do pressuposto, que é um pressuposto, por exemplo, que é muito desenvolvido na famosa obra do Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, né? O pressuposto de que as narrativas dão sentido à formação da nossa subjetividade, né? Nós nos formamos não só enquanto povo, mas enquanto sujeitos, a partir das histórias que nós contamos uns para os outros, a partir da memória do nosso passado, a partir das narrativas que constroem a gente enquanto civilização, enquanto sujeito também, enquanto sociedade, enfim, né? Então, a narrativa, a história, no sentido duplo da palavra, né? Os acontecimentos e o ato de narrar os acontecimentos, a narrativa tem um efeito constitutivo na sociedade e na nossa ideia de humanidade. Consequentemente, a crise da narrativa se torna uma crise de identidade e uma crise de significado social, uma crise política, no sentido mais amplo do termo, né? Uma crise da nossa identificação enquanto sociedade, uma espécie de... Kafka fala de desorientação, né? Desorientação do sujeito moderno, contemporâneo, no caso do Byung-Chul Han, né? Que substituiu as narrativas orais, que substituiu esse universo cosmológico em que havia um senso de comunidade que é construído narrativamente, foi substituído, diz o Byung-Chul Han, pelo mundo da técnica que a gente vive hoje, pelo mundo das redes sociais, pelo mundo da velocidade, da enxurrada de informações inúteis, né? E das telas e etc. Então, é um livro muito interessante desse ponto de vista. Um diagnóstico sombrio, né? Acho que um pouco do que me deixa mal com esse livro é o quão sombrio é o diagnóstico dele, né? Embora eu não possa dizer que eu discordo desse diagnóstico na sociedade de hoje. Bom, eu vou citar um trecho do Benjamin, não literal, né? Vou mencionar, porque o Byung-Chul Han menciona. E aí eu vou mencionar aqui, peço licença para vocês, 2 trechos do Benjamin. Esses trechos, um deles o Byung-Chul Han menciona, o outro não. Eles são trechos fundamentais na obra desse autor e são contraditórios também. Isso é muito interessante. Eu queria pedir ele começar com essa contradição aqui, né? O primeiro trecho, que vai bem na linha do que o Byung-Chul Han fala, que eu acabei de mencionar, é um trecho que está num texto do Benjamin chamado O Narrador, ou O Contador de Histórias, né? Esse trecho, nesse texto, O Narrador, né, o Benjamin está falando sobre como a modernidade, e a época, e lembra desse texto, é dos anos 30, 36, mais ou menos, assim. Ele está refletindo ali sobre o rádio, sobre o cinema, sobre como a modernidade, na modernidade, o ser humano moderno perdeu as condições materiais que permitiam o tipo de narrativa comunitária, né, que existia antes. Então, esse é mais ou menos o mote assim, do texto, né? E aí, para dar esse exemplo, para falar sobre isso, o Benjamin cita nesse texto os combatentes de guerra, uma menção que o Byung-Chul Han faz no livro. Os combatentes que voltaram da Primeira Guerra Mundial e que voltaram calados, né? Então, a frase do Benjamin, deixa eu abrir aqui, é bem emblemática, né? Ele diz assim: os combatentes retornavam mudos dos campos de batalha, não mais ricos, mas sim mais pobres em experiências comunicáveis. A enxurrada de livros sobre a guerra que se publicou depois pouco tinha em comum com a experiência transmitida de boca a boca, né? Então, ele fala que a experiência das trincheiras da guerra era uma experiência que escapava ao campo da comunicabilidade. E os soldados voltavam mudos, assim, né? A gente sabe que a experiência da Primeira Guerra é muito traumática para toda aquela geração ali, né? Ela teve um significado fundamental na literatura, na psicanálise, em vários campos do conhecimento, né? E essa imagem que o Benjamin traz reflete um pouco isso, né? Reflete uma época que acredita na seguinte ideia, reflete uma época que acredita que a linguagem, a filosofia, a literatura, que a tradição que nos foi legada não é capaz de explicar para a gente o novo século. Essa é basicamente a intuição que eu interpreto desse trecho do Benjamin, né? E essa é a intuição que eu vejo muito forte no Byung-Chul Han.
e aí, se vocês me permitem interpretar o autor com um certo atrevimento, porque eu não sou especialista nele, né? Mas ele cita muito Heidegger, né? E, vindo eu da hermenêutica, eu me lembro, e posso mencionar aqui, até porque, nesse sentido, o Benjamin também está próximo disso, né? Essa época, que é a época desse texto, da menção a isso, né? É uma época do que eu estava dizendo, em que a tradição filosófica, cultural, literária não é mais capaz de falar, de fazer sentido ao mundo contemporâneo. Né? Esse é o diagnóstico de tantas obras da época, como A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Né? O Thomas Mann é um autor que eu gosto muito, infelizmente a palestra não é sobre ele, né? Mas o Thomas Mann é um autor curioso aqui, porque A Montanha Mágica é um texto escrito nos anos 20, depois da guerra, portanto, né? E A Montanha Mágica é o seguinte, é um livro com a linguagem literária ainda do século XIX, a linguagem de um Tolstói, no entanto, falando sobre acontecimentos do século XX, né? Sobre a perda da tradição, sobre a perda de um sentido comunitário, no caso de Europa. Né? Então, ele é um limiar ali muito interessante desse aspecto. Né? E essa dimensão, que é a dimensão também, só para dar mais um exemplo, né? que faz parte das origens do totalitarismo da Hannah Arendt, né? A tese daquele livro é essa, basicamente, a de que o totalitarismo do século XX não tem como ser explicado com as categorias políticas do passado. Né? Então, é uma tese muito interessante. Pois bem, voltando, então, à imagem dos combatentes de guerra, o que o Byung-Chul Han quer mostrar ali, citando essa mensagem, né? Quer mostrar que se perdeu a possibilidade de uma linguagem ou de um mundo compartilhado onde as grandes narrativas ainda faziam sentido, né? E, nesse sentido, a gente podia habitar o mesmo mundo. Porque sem uma narrativa comum, é como se cada um habitasse o seu próprio mundo. Né? Porque não há sem um elo de compartilhamento. Né? É como se cada um habitasse o seu próprio mundo. Isso tem repercussões em todos os campos da vida. Né? Até no direito, do ponto de vista de que a hermenêutica e a possibilidade de um sentido comum para as normas pressupõe um universo certamente compartilhado. Né? Um universo ético mínimo compartilhado, talvez, que dê um sentido às normas. Né? A gente pode entrar nisso no debate, se vocês quiserem depois. Vou adiantar aqui. Até agora está tudo bem? Estou indo rápido demais? Pois bem. Então, esse é um panorama. O Benjamin usa duas palavras que eu acho muito interessantes aqui, vou mencioná-las, para falar dessa dicotomia. E aí eu não vou falar muito do Benjamin como eu gostaria, né? Porque é o autor que eu estudo, então, vocês sabem, quando a gente estuda um autor, sempre dá vontade de ficar puxando todos os fios que esse autor puxou para pensar o pensamento dele, né? Eu não vou fazer isso. Mas, vamos lá. O Benjamin usa duas palavras para se referir à experiência. Uma delas é Erfahrung. Erfahrung é experiência. Benjamin dá o sentido para essa palavra de experiência intersubjetiva. Experiência compartilhada, portanto. Né? Experiência que a gente sente enquanto um povo, ou enquanto um grupo. Experiência compartilhada, portanto. Né? É interessante aqui, porque tem um jogo com a palavra Fahrer, em alemão, né, que é dirigir, viajar, tem a ver com viagem. Então, essa experiência compartilhada tem a ver um pouco tem uma ligação com viagem, com conhecimento do mundo, enfim. Mas Erfahrung, então, é o termo que ele usa para falar de experiência compartilhada. E o outro, Erlebnis, é vivência, que ele usa para falar de vivência individual, que não é mais compartilhada, que é vivida unicamente pelo sujeito que ele não tem a linguagem ou a capacidade ou as condições materiais para tornar uma experiência coletiva. Né? E aí ele é muito influenciado aqui pela poesia do Baudelaire, né? Pelo indivíduo das grandes cidades. O Benjamin era fã de... Curioso isso. Era fã de romance policial do Edgar Allan Poe, porque ele via no romance policial uma coisa que só pode existir na modernidade, que é o anonimato na grande cidade, né? É a pessoa que comete o crime, vai lá num bar, está num café sujo ali, escrevendo, tomando uma cerveja, e ninguém conhece a pessoa, né? Então, esse sentimento de angústia que a gente sente quando está numa grande cidade, né? Andando por lá, que a gente é um grão de areia ali, naquele lugar, essa angústia, diz o Benjamin, né? É a angústia do sujeito moderno, né? É a angústia da cidade. É a angústia da grande cidade. Né? Pois bem, é a angústia de uma modernidade onde a experiência compartilhada é substituída pela vivência individual. Esse é o mote da coisa, né?
E aí, na obra do Benjamin, vocês podem reparar do que eu estou falando aqui, que tem um certo tom nostálgico nesse diagnóstico, né? Tem um certo tom nostálgico de uma época em que havia essas condições de comunicabilidade, né? E o Byung-Chul Han, até, a meu ver, né, frisa muito isso, né? A época em que as pessoas botavam as cadeiras do lado de fora das suas casas e ficavam conversando na frente da rua, né? Porque não era perigoso. E conversavam todas ali na beira da rua, na frente das suas casas, né? Os nossos avós têm essas lembranças, né? Então, esse mundo social compartilhado, né? Nostalgia desse mundo social compartilhado. Toda geração lá a qual o Benjamin faz parte, né? Que é a geração do Adorno, que é a geração do estudioso de cinema Siegfried Kracauer, né? Que é a geração do Thomas Mann, que é a geração da Hannah Arendt, que é a geração de muitas outras pessoas daquela época ali, né? É uma geração que cresceu, que foi criança ainda no mundo do século XIX. É a geração do Proust, né? E que viu muito rápido o telefone, o carro, o avião, passou por tudo isso, né? De maneira muito avassaladora, assim, né? Foi um turbilhão muito avassalador. Nós passamos por isso, de certa forma, eu acho. Acho que a gente vive hoje em dia um certo tipo de turbilhão avassalador nesse sentido também. Pois é. Então, essa dimensão nostálgica que o Byung-Chul Han detecta muito bem, e aí a gente não pode negar que o Byung-Chul Han tem uma capacidade de síntese incrível, né? De imagem, de plasticidade imagética incrível, né? O que é muito interessante, porque ele articula isso com o neoliberalismo também, né? Então, é muito interessante a obra, claro, e com a biopolítica. No entanto, eu queria agora ir para a segunda imagem e para a segunda parte, que eu quero dizer, há todo um outro campo do Benjamin que não está aqui nessa primeira parte, e que eu acho que faltou no livro do Byung-Chul Han. E que eu acho importante para a gente. O meu objetivo não é criticar o autor em si, né? O meu objetivo é a gente pensar, hoje em dia, que possibilidades nós temos de dar significado à nossa própria vida, ao nosso próprio mundo, por meio das narrativas, né? O que é a narrativa hoje em dia, se ela realmente morreu, né? Então, tem um lado que não é nostálgico, tem um lado que é otimista, tem um lado que é vanguardas, né? Na parte do Benjamin. E esse lado eu gostaria de destacar aqui na segunda página dessa minha curta fala. Vou começar destacando esse lado. Ângela, se você vai me dando toque aí do tempo, tá? Eu olhei ali o relógio, né? Acho que era 9h47, vai dar uns 20 minutos já. Vou tentar manter a meia hora que tu me disseste. Meia hora e 35, né? Não, tranquilo. Vai falando e a hora que tiver que parar, a gente para. Vai lá. Beleza. Mas eu não quero me exceder, porque eu quero muito ouvir vocês, claro. Né? Pois bem. Eu tenho esse outro lado. Eu vou dar um exemplo desse outro lado, aí eu esclareço ele um pouco melhor. Né? Uma vez, quando Hitler assumiu o poder, o Benjamin, que era judeu, né? Ele perdeu a nacionalidade alemã e teve que fugir. E aí, nessa época que ele teve que fugir, ele acabou vivendo em vários lugares, que eram os contatos que ele tinha. Então, ele, por exemplo, ele ficou uma época na casa do Bertolt Brecht, na Dinamarca. Tem até uma foto famosa dele jogando xadrez na Dinamarca e tal. Mas ele ficou também em Ibiza, que na época não era esse lugar turístico, era uma ilha pobre, né? Ibiza era um lugar rústico. Tem até um livro belíssimo, lindíssimo, talvez um dos mais lindos que eu já li sobre Benjamin, escrito pelo poeta catalão Vicente Valero, né? Chama-se Experiência e Pobreza, Walter Benjamin em Ibiza. São os relatos de cartas, e é uma pesquisa profunda dessa vivência do Benjamin em Ibiza. É um livro lindo, do poeta catalão Vicente Valero. Pois é. Então, mas nessas andanças do Benjamin, ele morou também em Paris. Né? E nessa época que ele estava morando em Paris, ele foi assistir a uma palestra do Gunther Anders sobre Kafka, lá nesse momento que ele estava em Paris, né? E nessa palestra do Gunther Anders, que ele foi assistir, o Gunther Anders elogiou a linguagem do Kafka, elogiou as parábolas, elogiou a qualidade literária da obra, mas disse que é muito, como é que eu posso dizer? Que era muito desorientador o fato de que nos livros do Kafka não tem saída, não tem resolução, não tem esclarecimento do enigma. E que isso torna as pessoas desorientadas, e quem está desorientado acaba não procurando, não. Quem está desorientado
acaba, às vezes, sendo incentivada a procurar uma saída numa espécie de líder fascista, né? E que essa estética do Kafka, desorientada, sem um sentido, sem um rumo final, sem um chamado à ação mais claro, né? Isso não ajuda, digamos assim, né? Isso não nos ajuda na luta contra o fascismo, né? Dizia o Gunther Anders, dizia o Brecht também, né? E o Benjamin se contrapõe veementemente a esse diagnóstico. É aqui que eu quero chegar. Ele se contrapõe a esse diagnóstico, né? Para o Benjamin, o que morreu não foi a narrativa. O que morreu, o que desapareceu, claro, foi aquele mundo que existia e, portanto, a linguagem que se usava para falar daquele mundo. Ao mesmo tempo, o século XX... Porque, veja, o que morreu foi a falsa universalidade das antigas narrativas. Né? O que morreu foi as narrativas que se pretendiam universais, se pretendia sentido global ao mundo, mas era o mundo de muito poucas pessoas. Né? Ao passo que, no século XX, o tipo de narrativa que se constrói, que é uma narrativa esfacelada, que é uma narrativa que tem cesuras, né? Tem rasgos, é uma narrativa que não é retilínea, não é? Como diz a professora Jeanne Marie, é uma narrativa como a da psicanálise, onde você não lembra de tudo de uma vez, você vai tentando tapar os buracos, né? Uma narrativa esburacada. Então, essa dimensão, que é a dimensão que o Benjamin encontra no Kafka, e lembrando, tá, que é fácil falar do Kafka hoje, que é um cânone, mas quando o Benjamin escreveu esse artigo, ele não era um cânone. Tanto sobre Kafka, sobre Proust, os vários autores que ele se debruçava na época, não eram cânones, né, da literatura. Na época ele escrevia, né? Eram vanguardistas. Então, o que acontece? Ele vê na linguagem narrativa, na nova linguagem narrativa, a possibilidade de dizer coisas que antes estavam silenciadas. E a segunda imagem que eu queria trazer do Benjamin, que eu falei no começo que eu ia ter duas imagens, né? A primeira são os combatentes voltando da guerra. A segunda está lá nas teses do conceito de história, é a imagem do anjo, né? Para resumir essa imagem, o Benjamin acredita que os oprimidos têm condições de olhar a realidade melhor, né? É como se, do ponto de vista dos oprimidos, a realidade aparecesse de uma forma privilegiada, né? Daí a frase famosa: a tradição dos oprimidos nos mostra que o estado de exceção, na verdade, é a regra geral, né? Então, quando você olha a realidade do ponto de vista dos grupos oprimidos, aquilo que para você é excepcional é a regra geral da vida deles, né? Pois bem, então o Benjamin acredita na possibilidade, e aí está a figura do anjo da história, né? Que é uma figura que, enquanto a sociedade está toda olhando para o progresso, para o futuro, o anjo da história está olhando para trás e vendo os escombros que vão se formando. Mas não apenas os escombros, né? Aí que está. Ele vê também as potencialidades do passado que não foram aproveitadas e podem ser resgatadas. Então, eu até nomeei o artigo que eu mandei para Anamorfoses, Narrativas Silenciadas, né? Também é uma disciplina que eu ofereço aqui no meu PGD, da Federal, da UFPA, né? Mas a ideia qual é? A ideia é de que, a do Benjamin, que aqui eu tento resgatar, a de que grupos oprimidos, que narrativas de grupos oprimidos têm um potencial não apenas no sentido de serem histórias que nós não conhecemos, não apenas porque eles têm uma outra história que a gente não sabe, mas por causa da questão da linguagem, né? De uma outra linguagem. Então, o que o Benjamin percebe, e daí que ele se interessa tanto pelo cinema da época dele, se interessa tanto pela literatura de um Kafka, por exemplo, né? Ou do próprio Proust, porque ele traduziu Proust, inclusive, né? O que ele se interessa muito, então, é pela possibilidade de que nós tenhamos hoje formas de narrar, né? Ainda que o nosso mundo se tenha se tornado inenarrável, né? Ele diz que Kafka consegue narrar o inenarrável, né? Então, que nós saibamos perceber uma outra forma de narrativa, mas saibamos perceber as formas de narrativa da nossa própria época, né? Porque chamar a nossa época de decadência, para ele é uma visão burguesa da história. Período de decadência. Porque se a gente está na decadência, teve uma época de progresso, né? Qual foi a época de progresso? Aqui em Belém, por exemplo, a minha cidade repete a lenda de que o progresso foi a época da Belle Époque, quando Belém era rica no ciclo da borracha. Mas tinha escravidão, o povo passava fome,
era progresso para uma meia dúzia da elite paraense, né? Os cariocas, não sei se tem alguém do Rio aqui, né? Mas os cariocas também têm essa lenda de que o progresso do Rio foi a época que o Rio era capital do Império, né? Nunca mais o Rio recuperou o velho glamour de capital do Império. E os cariocas críticos repelem essa lenda, né? Não sei se no Rio Grande do Sul também tem uma lenda semelhante da época do progresso perdido, né? Mas o diagnóstico da decadência, nós vivemos hoje uma decadência, nada presta mais, né? Hoje usa... Enfim, eu não estou falando que não é verdade, né? Eu sou professor, então, infelizmente, eu não posso negar que os alunos leem menos, por exemplo, hoje em dia, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo que é professor sabe que hoje em dia a gente luta para o aluno ler o código, né? Então, eu não posso negar o pessimismo dos meus colegas, né? Que ele é fundado, digamos assim, né? E não é, mas nem não estou tentando negar também. Agora, eu estou tentando só dizer que o que o Benjamin articula, e aí tem uma tensão no pensamento dele, eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito dessa ideia de que é um autor que não resolve as tensões, sabe? Ele não resolve, ele faz o contrário daquele livro de dogmática jurídica que a gente tanto conhece aqui, que tem assim, né? Primeiro a teoria da apreciação livre, depois a teoria do tabelamento de prova, aí surge uma teoria conciliatória que melhora tudo, né? O livre convencimento motivado, aí não é nenhuma nem a outra, você resolve as tensões numa coerência. Então, o pensamento do Benjamin não se resolve numa coerência. Ele é tenso. Ele é tenso na medida em que ele tem tanta nostalgia de uma época... Quem não tem nostalgia do Tolstói, né? Quem não tem nostalgia de uma época que se podia falar do mundo daquela forma, né? Ou mesmo, não é, o Tolstói não é o melhor exemplo. O exemplo que ele dá são os épicos antigos, né? O Benjamin vê no Dom Quixote de La Mancha, né, no Cervantes, o ponto de mutação fundamental. A leitura que o Benjamin faz do Dom Quixote é muito interessante, né? Para ele, que é uma leitura que o Adorno faz também, para ele, o Dom Quixote é o exemplo perfeito daquela pessoa que já está numa época em que, né, na época moderna, em que não há mais aquele mundo épico compartilhado, mas ele ainda olha para aquele mundo épico compartilhado, com saudade, digamos assim. Então, o crucial para ele ali, aquele momento limiar ali para ele é o Cervantes, né, o Dom Quixote. E é nessa tensão que eu acredito que a gente se encontre. E o meu problema, terminando assim a fala, né, a minha crítica ao Byung-Chul Han, a qual eu me proponho a debater com vocês, não só o Byung-Chul Han, né? Não é ele o ponto, é a minha crítica a um diagnóstico nostálgico, que eu acredito muito, eu imputo muito a hermenêutica também. Eu acho que toda a tradição hermenêutica é assim, em grande parte. Por mais interessante que ela seja, eu estudei Gadamer 10 anos na minha vida, né? Mas é uma tradição que tem uma certa... O Heidegger, então, né? Uma certa tecnofobia, assim, uma certa nostalgia, né? Nostalgia de um passado perdido. Eu acho que essa leitura, enquanto leitura filosófica de mundo, nos impede de perceber as potencialidades do presente, né? E eu acho que a arte, a literatura de vanguarda, a arte de vanguarda, o cinema de vanguarda, né? Eles nos convidam a uma perda de um sentido, como eu via antes, com certeza. É um mundo desorientado. É um mundo sem um consolo de salvação. Mas é um mundo, ao mesmo tempo, que as coisas ganham um ar de jogo, ganham um ar de menos peso na nossa costa e que permitem um outro tipo de narrativa florescer também, né? Eu acredito nessa possibilidade. Eu acho que é por isso que o Benjamin é um autor interessante, que vale a pena debatê-lo. É isso, amigo. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelas provocações e pela tua leitura sobre o Byung-Chul Han. Eu vou falar um pouquinho enquanto o pessoal se ensaia e fala alguma coisa aqui no chat, ou abre o áudio e faz algum questionamento. Esse texto do Byung-Chul Han, de fato, ele é super interessante, porque ele faz uma síntese, né, da contemporaneidade, como todos os textos dele, né? Ele é o nosso... Na verdade, ele hoje é o nosso autor de estimação, né? Tá todo mundo falando sobre ele. Ele substituiu o Bauman, né? Houve uma época que era todo mundo no Bauman, modernidade líquida, ambivalência, agora o Byung-Chul Han.
né? Mas eu acho que é um mérito muito importante, apesar desse produtivismo dele ali, né? Porque ele coloca em pauta temáticas que são pululantes, né? Então, de fato, hoje a gente substituiu, né, o storytelling pelo story selling, né? A gente substituiu a clareira da fogueira pela cegueira das telas, né? E, de fato, no grupo a gente fez um contraponto, né? A gente pegou o contador, ou o narrador do Benjamin, e a crise da narração, e percebe ali alguns atalhos, né? A mesma coisa na Sociedade do Cansaço, né? Que ele faz alguns atalhos muito rápidos sobre Freud, né? O Christian Dunker denunciou isso já há mais tempo, mas não é esse o objetivo, né? A gente não está fazendo um estudo sobre o autor, a gente está fazendo um estudo sobre o tema, né? Afinal, se narrar é existir, né? Se há um potencial fundador da narração, né? E aí puxando isso tudo para nós, né? Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo, somos todos estudiosos, estudantes, pensantes sobre o direito, é ver como tudo isso permeia o direito, né? Para que a gente consiga pegar esse espírito do tempo, né, e problematizar questões muito mundanas, né, que é o direito. Claro que a gente não pode fechar os olhos para o contexto que extrapola o direito, porque o direito reverbera isso, o direito é consequência disso, e no final, a crise do direito, como a gente sempre diz, é um sucedâneo da crise do próprio Estado, que antes é um sucedâneo da própria crise, que agora a gente está falando, né, de narração. Né? Então, claro que talvez essa visão, o diagnóstico dele é duro, né? E eu tendo, hoje já estou um pouco mais pessimista, né, Ricardo? Acho que o tempo vai fazendo isso com a gente. Mas eu não quero acreditar, né? É bem aquela coisa que a gente sempre fala, é uma questão de tomada de decisão. Eu não quero acreditar que a gente tem que fechar tudo, né? Que a terra arrasada, né? Outro texto que a gente também estudou, né? Do Haidt. Há um potencial, né, constitutivo que o direito pode contribuir aqui, ou que a busca, né, de novas narração, novas linguagens, e essa tua leitura de trazer essas narrativas silenciadas, não pelo silenciamento delas, mas pela linguagem delas. Né? Então, pensar que caminhos, tá? Que modos operandi na construção de outras vias, no nosso caso aqui, de soluções plurais, né, para conflitos contemporâneos, a gente encontra em outras narrativas. Porque se a gente vive essa crise de narração, ou, como tu diz, né, melhor, se a gente hoje vive o esboroamento de narrativas que se pretendiam absolutas, por exemplo, a narrativa de um positivismo jurídico clássico, né? A narrativa neoliberal, né? Que eu nem sei se a gente pode dizer que ela é uma narrativa, a gente pode até pensar isso, né? A Henriette ontem esteve aqui e problematizou a questão das narrativas, né? Talvez o neoliberalismo não seja uma narrativa, seja um grande ruído, né? Que faz com que a gente, né, não escute narrativas emergentes, né? Que não escute esse clamor todo. Então, se narrar é existir, então, a gente poderia pensar aqui qual que é o papel fundacional, né, de narrativas, né, dessas novas narrativas, ou das narrativas que aí estão e a gente só não escutava. Né? E aí pensar nesse duplo papel, né? Tu trouxe duas imagens do Benjamin, da guerra e do anjo, mas talvez a gente possa pensar também no duplo papel das narrativas, que é a constituição, né, essa constituição assim da nossa identidade individual e coletiva, e também a construção de vínculos sociais, né? E como isso reverbera no direito, né? E aí até chegar na ponta mais dogmática de tudo, né? Que a gente consegue fazer esse caminho, mas às vezes não é tão claro para todo mundo. Mas me parece que a gente não consegue resolver conflitos de fórum, né? Não consegue colocar
Não nem dá mais para usar essa metáfora de colocar o cotovelo no balcão, né? Como o professor Ovidio Batista falava, porque não tem mais balcão, né? Talvez colocar o dedo na tecla, né? A gente não consegue fazer isso se a gente não problematiza as narrativas que estão por trás das formas como a gente resolve conflitos, né? Na forma como a gente pensa o direito. Então, de fato, parece que o sujeito hoje atravessa um colapso ético e simbólico. Eu acho que esse é um diagnóstico importante. O sujeito hoje atravessa um colapso ético e simbólico. E o direito não é imune a tudo isso. Tá? Não sei se o grupo quer fazer algum questionamento, não sei se tu quer pensar um pouquinho sobre isso que eu falei. Ó, Miliante está se jogando aí. Vai lá, Miliante, fala aí. Eu ia fazer uma pergunta. Vai lá. Bueno, primero felicitar a Ricardo por su exposición. Voy a hablar despacito y poco para ser breve en lo que voy a decir. Y me congratulo muchísimo porque, digo, este evento, esta palestra de Ricardo, complementa mucho lo que también Henriette ayer manejó y pone, digamos, en el centro de debate este tema de las narrativas que es tan importante para el derecho. Que esto viene en esta relación entre derecho y literatura, pero es tan importante para el derecho. Yo estaba notando acá decir, bueno, que la narración, por ejemplo, a ver, es claro que el trabajo de Byung y buscar recuperar la figura de Walter Benjamin, que sin duda ustedes saben que es el miembro más sensible de toda la escuela crítica, y que muere de una manera trágica porque tenían miedo que lo prendieran los nazis, y tuve yo la oportunidad de ir a Girona, donde él murió, en donde hay un monumento que lo recuerda, ahí en la frontera con Francia, y realmente digo, el texto del narrador pone en el centro de la cuestión la importancia que tiene la figura del narrador también en la narrativa jurídica, que eso es lo que yo quería destacar. Porque la narración, creo que en el campo del discurso jurídico, yo anoté acá, es esencial. Es porque la narración despliega estructuras narrativas y con eso se facilita la comunicación, no solo de los hechos, sino de las normas, así como también la delimitación de principios que se aplican a las cuestiones que el derecho le importan. Pero más allá de esa importancia que tiene la narración en el campo del derecho, también creo que esa mirada nostálgica que tú dices que el trabajo de Byung tiene, que es cierto, es también un llamado de atención para nosotros. Es decir, que no nos quedemos en la nostalgia. Estas cuestiones que Ángela recién resaltaba, del impacto, digamos, de la descolocación, de la desorganización, del impacto ético que el sujeto hoy por hoy en la vida contemporánea tiene y que afecta también al sujeto jurídico de alguna manera, creo que es importante, pero también es importante esto otro, y Angie lo dijo al pasar, que tenemos que saber distinguir lo que es una narración del storytelling. Digo, porque esa distinción es crucial en el campo jurídico. Digo, nosotros tenemos que volver a rescatar el campo narrativo y la figura del narrador en el campo del derecho. Digo, porque si dejamos de alguna manera que avance la precariedad, la inmediatez, la cortedad que tiene el storytelling, por sobre lo que es la narración en el campo, la narración estructural que el derecho debe tener, entonces ahí en realidad
vamos a tener una crisis de la cual quizás no podamos salir. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta distinción, narración en sentido tradicional, es decir, el sujeto narrador que narra estructuras del campo jurídico y de alguna manera las proyecta para su valoración frente a la inmediatez y la parquedad que además funciona en un tiempo diferente del storytelling, es un tema que debemos cuidar nosotros como juristas y además como juristas críticos, porque en definitiva es así. Entonces, rescatar la narración, porque la narración opera en un campo de una temporalidad, es decir, no tiene inmediatez. Es un campo descriptivo que funciona en un eje temporal desde un pasado a un futuro. En cambio, el storytelling funciona en la inmediatez y justamente es disruptivo y agrede la narración en sentido tradicional. Entonces, poner en tema estas cuestiones es fundamental para que podamos seguir avanzando en esta relación tan proficua y tan desafiante que es el campo del derecho y la literatura, que de alguna manera es lo que a todos nosotros nos conmueve. Así que, Ricardo, gracias profundas por este trabajo que hiciste, por esta advertencia, y espero que tomemos el guante, porque así como ayer Henriette nos desafió en otro sentido, tú también desafías para que no nos quedemos con esta cuestión y la dejemos pasar como que no pasa nada. Así que muchas gracias, muchas gracias. Obrigado, professor Meliante. É sempre uma honra lhe ouvir. Prazer enorme. Fico muito feliz mesmo com a sua presença, como com a de todos aqui. Posso responder? Posso comentar a resposta do professor Meliante, Ângela? Tem outros aqui também do lado, né? O senhor pegou a questão fundamental mesmo, né? Eu acredito que a importância que eu chamo a atenção, ela diz respeito diretamente ao que o senhor mencionou sobre as estruturas narrativas, mas como pensar também as estruturas narrativas que perfazem o direito, né? Então, quando eu penso a morte da narrativa e quando eu penso em que narrativas hoje fariam sentido e penso nessa de como estão se dando as narrativas hoje, né? Mais do que dizer como tem que ser, olhar as narrativas que acontecem hoje, eu percebo uma mudança de campo muito interessante no modo como se narra o direito. Né? Mas agora, claro, isso dito de lado, eu acredito assim que eu vou falar duas coisas, mas a gente tem a preocupação mais filosófica, digamos assim, mas a gente está também numa luta, como você disse, para impedir o avanço da precariedade, né? Que é uma luta muito dura e quase perdida, né? Quase perdida. Praticamente o direito que a gente conheceu não faz mais sentido, de certa forma, né? Praticamente não faz mais sentido. A gente parece não ter se dado conta ainda de que não existe mais o mundo que a gente conheceu, digamos assim, né? Mas é papel da narrativa reconstruí-lo, de certa forma. Dar um sentido para ele, né? Mudando aqui só um ângulo um pouco da figura, né? Só para mencionar como eu acho interessante como modos de narrar diferentes do direito levam a consequências e a percepções muito interessantes, né? Eu gosto muito de uma crítica que é feita pela teoria racial crítica ao Dworkin. Eu acho essa crítica muito frutífera para entender as narrativas do direito. Vou dar esse exemplo rapidinho. Todo mundo sabe que estudar narrativa sabe que o Ronald Dworkin era um autor cujas narrativas tinham um papel central no pensamento dele, né? Ele não só pensava o direito, tem até um texto que se chama Em que o direito se assemelha à literatura, né? E ele acreditava que o livro dele é uma narrativa. E eu diria até que é uma narrativa otimista, né? É uma narrativa otimista sobre como é possível reconstruir a partir de princípios morais, como o judiciário vai, a partir de princípios morais, reconstruindo a sua própria tradição, né? O Dworkin tem uma leitura muito otimista lá do caso Brown, nos Estados Unidos, que encerrou a segregação, né? Racial, encerrou formalmente, claro, né? Ele tem uma leitura ali daquele caso como um romance, como uma história que vem sendo contada até que se torne inaceitável a segregação, né?
Em todo caso, no modo como o Dworkin conta aquela história, isso eu acho muito interessante quando a gente pensa em narrativa do direito, narrativas jurídicas, pensar o seguinte: quem são os protagonistas dessa narrativa? Né? Quando a gente pensa em direito, quem são os protagonistas da narrativa? No caso do Dworkin, quem são os protagonistas da narrativa do Dworkin? Os juízes da Suprema Corte. Né? É uma narrativa oficial, digamos assim. Né? O Dworkin não dá uma única palavra no Império do Direito a respeito, por exemplo, do movimento negro americano e do esforço que o movimento negro fez contra a segregação. Né? Não tem nenhum rodapé sobre isso. Porque a imagem que passa a narrativa do Dworkin é que um belo dia juízes iluminados perceberam que a segregação é injusta. Né? Desculpa se eu estiver sendo muito duro com o velho Ronald Dworkin, né? É um autor por quem eu também estudei, eu não tenho nada contra, mas é uma narrativa que o movimento negro chama de narrativa triunfalista, né? Onde os protagonistas são juristas iluminados, né? Que têm uma leitura iluminada, vão lá e resolvem a coisa. Né? E não foi isso que aconteceu. Né? O movimento americano, Derek Bell, e vários outros autores americanos, autoras também, mostram que, na verdade, a segregação foi uma luta jurídica, claro. Eu acho muito importante mencionar o campo jurídico. A luta é jurídica também, pelo sentido. Daí a importância da narrativa jurídica, claro. Eu não estou tirando a importância da narrativa. Do campo jurídico, de lutar pelo significado jurídico das coisas. Lutar pelo sentido do direito, digamos assim. Né? Acho que eu interpretei assim a fala do professor Meliante também. Em todo caso, foi uma luta com várias vozes, né? Foi uma luta política também, né? Foi uma luta política construída por uma série de vozes que são silenciadas pelo Dworkin quando ele centraliza a narrativa dele no judiciário. Né? Eu acho muito problemático essa forma de narrar. Né? Além de ter um otimismo que não se justifica, essa forma de narrar, né? Ela é uma forma de narrar que deixa na penumbra muitos outros atores que participaram daquilo ali. Né? E aí, para terminar minha resposta, eu sei que está longa já, mas eu não posso deixar de dizer isso, né? Que isso me lembra muito aquele comentário equivocado, para dizer o mínimo, assim, do ministro Barroso, né? Quando ele fala do papel iluminista do STF. E quando ele fala, por exemplo, que para mim é um absurdo sem nem começo nem fim, quando ele fala, por exemplo, que o casamento, a união homoafetiva no Brasil e o aborto de fetos anencéfalos, por exemplo, né, são uma vitória do STF. Né? Mérito. Claro que foi o STF que decidiu. Claro que é importante a decisão da Suprema Corte. Óbvio. Mas a mudança de mentalidade sobre a união homoafetiva no Brasil é uma vitória da população brasileira, né? Que o Barroso tenha uma opinião um pouco melhor sobre isso do que os antepassados dele é fruto de uma luta de todo um grupo, né? De todo um grupo, né? Então, eu que tenho parentes homoafetivos, né, que lutaram muito por isso, fico ofendido do Barroso dar para ele o mérito da decisão, né? Sabe? E eu acho que o movimento negro americano se sente ofendido também do Dworkin acreditar à Suprema Corte o fim da segregação. A decisão foi da Suprema Corte. É importante reconhecer e lutar pelo sentido jurídico. Mas a luta é muito mais ampla do que isso, né? E aí eu acho que pensar outras narrativas no direito, e quando eu falo em narrativas silenciadas também, né, implica pensar outros atores também, né? Então implica pensar numa narrativa menos estatal, menos oficial, digamos assim, né? Que é a narrativa tradicional do direito, de meia dúzia de juristas, digamos assim. É isso. Joia, Ricardo. Obrigada, professora Meliante. Conversa muito com o que a Henriette falou ontem também, né? Que é pensar o que acontece quando a gente muda quem narra. Tá? Então, qual é o papel? Porque isso que tu está te digladiando também, Ricardo, qual é o papel do direito nisso tudo? Tá? Então, talvez ele esteja lá no papel só de dar voz, né, de dar o espaço, tá? Do que qualquer outra coisa, né, que era o que a gente imaginava, né, essa condição de, bom, direito é o que o STF diz, tá? Não é bem assim, né? Mas sabe o que parece?
é que toda essa ausência de uma narrativa comum, né, que vai dar, acho que dá, assim, eu não sei se eu entendi isso que tu falou, né, que não é a ausência de narrativas que vai dar, que esse vácuo geram os discursos autoritários. Eu acho que é muito arriscado. A ausência de narrativas comuns, elas vão dar espaço a discursos autoritários, que vão tentar preencher esses vácuos, né? Mas talvez isso tudo aconteça, sabe, Meliante, porque a gente já não sabe mais contar histórias. E a gente não sabe contar histórias porque a gente esqueceu de como é viver juntos. Lembrei daquele título do livro do Barthes, né? Viver juntos. Então, não há democracia sem escuta e não há escuta sem narrativa. Eu queria te perguntar, Ricardo, uma coisa. Se para o Benjamin o que se perdeu foi a linguagem que narrava, né, um mundo compartilhado, e para o Han a gente vive esse esvaziamento da narrativa em favor de performances individuais e fragmentadas, né, os stories, né, será que ainda é possível a gente narrar de forma... Eu sei que tu vai responder. Será que ainda é possível a gente narrar de forma comunitária em uma sociedade hiperconectada, mas profundamente solitária? Ainda é possível narrar de forma comunitária numa sociedade hiperconectada e profundamente solitária? A pergunta é muito boa, né? A pergunta é muito boa. E como toda pergunta boa, não tem resposta, né? Agora, o que ela tem é... Eu vou sair pelaquela... Condições, né? Tem condições. Minha gente preferida, né? Quando eu não tenho resposta, quando eu não tenho resposta, eu tenho uma resposta para isso, né? Para não ter resposta. Que é sempre a mesma, né? Eu posso desenvolver de forma diferente. Mas a resposta é sempre a mesma, que é... Se eu não tenho resposta, pelo menos eu não vou dar uma falsa resposta, né? Pelo menos a gente vai se demorar na angústia, né? Se a gente não tem resposta, vamos pelo menos trabalhar essa angústia aqui, ao invés de fingir que existe uma resposta fácil para o caminho, né? Uma das coisas que mais me interessa quando eu estudo grupos oprimidos, etc., aqui no Pará é um lugar privilegiado para isso, porque a gente tem muitos alunos indígenas, né? Quilombolas, a gente tem muitos alunos hoje em dia aqui na UFPA, e eu aprendo muito com eles, né? É basicamente dessa experiência que eu ouço dos meus alunos e alunas da disciplina, né? Ela começou assim, na pandemia, mas eu criei a disciplina e os alunos desabafavam lá. Um belo dia, uma aluna quilombola falou que mataram um parente dela lá. E aí foi a partir dessas escutas que eu fui amadurecendo a ideia, né, do que seria disciplina, né? Do que seria disciplina. No começo era Walter Benjamin, literatura e não sei o quê, assim. Não era nem esse o nome, né? Mas eu fui vendo que tinha potencial esse nome, talvez, apesar do perigo que sempre existe no capitalismo desses nomes virarem panfleto, né? E virarem mercadoria. Narrativas silenciadas. Sempre tive medo que esse nome virasse um panfleto, virasse, sabe? Né? Um produto, né? Produto. Deve ter virado também, mas enfim. Pois é. Mas a resposta, vou tentar ensaiar uma coisa que é o seguinte. Sobre o fato do mundo ser hiperconectado e cada vez mais solitário, essa era digital, digamos assim, né? Para isso aí, eu não me atrevo a falar, né? Disso aí eu não me atrevo nisso eu não me atrevo a entrar. O que eu tenho a dizer, tem a ver com grupos oprimidos, é o seguinte, que no mundo hiperindividualista, claro, seria uma resposta muito fácil se eu te dissesse que essas populações, como que indígenas e quilombolas, ainda têm um senso de comunidade e de ancestralidade que nós perdemos, né? A gente tem muito a aprender com eles, graças a esse senso de ancestralidade. Isso é interessante, mas não é suficiente para responder. Eu não acho. Não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer isso também, claro, mas isso é importante também. Porque eu vejo muito isso. Dialogando com eles, eu vejo um certo senso de ancestralidade, de comunidade, que é muito interessante de analisar. Ainda mais de quem está, digamos assim, de fora, né? Por outro lado, mas o que eu ia dizer é que uma das coisas que aproxima e que ainda dá um senso de intersubjetividade, talvez seja a dor, né? O sofrimento aproxima, né? O sofrimento aproxima. E nesse sentido, eu acho que o melhor exemplo disso, por exemplo,
o que existe hoje, com todos os problemas que se pode acreditar, né? As desavenças, as nuances, né? O que existe hoje, que eu vejo de grande potencial, por exemplo, num pensamento, com todos os problemas que possa ter, né? É o movimento feminista, por exemplo, né? O movimento das mulheres, os estudos de gênero, né? Apesar de todas as desavenças, as discordâncias internas, né? Eu estudo a Judith Butler também, então eu estou bem ciente, assim, de que o circo pega fogo dentro, né? As autoras não concordam em nada, quase, assim, né? Concordam muito pouco, digamos assim, né? Mas está longe de quem pensa que é uma unanimidade o pensamento de estudos de gênero, né? Muito pelo contrário. Tudo que não tem é unanimidade, né? No entanto, existe por parte... claro, aí tem também a questão da interseccionalidade e tal, mas eu acho que os estudos de gênero, né, e as mulheres conseguiram construir uma espécie de narrativa mínima para elas, assim, para se proteger, basicamente, assim, né? Então, por exemplo, né, é um grupo, não é uma minoria, né? Não é uma minoria, mas é um grupo que conseguiu desenvolver pelo menos uma narrativa mínima comum, chamada de patriarcado, né? Para dar sentido à própria violência que sofre, assim. Minimamente, né? Minimamente. Eu acho engraçado quando as pessoas falam, inclusive, eu não nego que existe o chamado identitarismo, né? Mas eu acho engraçado quando as pessoas realçam muito isso, o identitarismo, porque, para mim, os estudos de gênero são uma das coisas mais comunitárias, digamos assim, que existem hoje em dia, nesse sentido, né? Nesse sentido, de encontrar pontos em comum, sofrimentos em comum, e, assim, estratégias de resistência em comum também, né? Apesar das desavenças e das discordâncias. Né? Até por isso eu estudo também esse assunto, né? Eu nunca estudei esse assunto porque, primeiro, eu não sou mulher, mas também não é porque isso eu não estudaria, mas eu sempre estudei esse assunto porque eu sempre vi nos estudos de gênero, mesmo que a Butler é uma benjaminiana também, então isso já se aproxima, mas não é só isso. É porque eu sempre vi nisso também essa ideia que está num texto que eu gosto muito da Rebecca Solnit, chamado Uma Breve História do Silêncio, né? Foi de onde eu plagiei, inclusive, os Silenciadas, Narrativas Silenciadas, né? O nome do livro é A Mãe de Todas as Perguntas, e o primeiro capítulo é Uma Breve História do Silêncio. É um testaço sobre violência contra a mulher, né? É um testaço. E desse texto eu retirei essa ideia de que o sofrimento aproxima e cria elos, né? Cria elos. Né? Cria elos. Eu até vi uma frase genial esses dias, que era teve o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, né? E o público LGBT estava em milhões lá, né? Vocês viram? E aí um marxista postou um meme assim, tá até na Boitempo, que era assim: se o público LGBT tivesse consciência de classe, o capitalismo acabava, né? Porque a união, assim, né? Tipo, a união foi incrível de ver. Mas o que eu estou querendo dizer, o mote do que eu estou querendo dizer, né? É que a possibilidade de um senso de comunidade talvez venha do resgate justamente, que também não existe mais, né? A empatia do sofrimento, a percepção do sofrimento, né? E a aproximação pelo sofrimento. Várias coisas são obstaculizadas pelo neoliberalismo e pelo capitalismo, claro, né? Então, eu tô contigo hoje, Ana Núria. De lá para cá, daquela época para cá, eu fiquei mais sombrio também, né? Eu fiquei mais sombrio também. Mas tem um lado otimista dentro de mim, sabe? Não sei de onde é que ele vem, mas ele existe. Graças a Deus, assim, ele existe ainda. Acho que é o nosso lado meio infantil ainda, meio criança, né? A gente tem aquela dose de ingenuidade. Mas eu concordo contigo, acho que a gente só consegue, né, esse senso de coletivo para dar conta de reconstruir ou construir, né, novas narrativas e aí pensar no papel do direito, se a gente tiver um deslocamento radical. Né? Então, se a gente conseguir fazer a transição, né, da performance para o testemunho, né, essa coisa da dor tem a ver com testemunho também, né, com a escuta, com a fala, né, da exposição para o compartilhamento, e aí a gente vai ter que pensar em outras formas de narrar. Né? Outras formas de narrar. E tem uma palavra que eu uso muito, né, porque eu acho que é bem assim, tipo, algumas coisas tem que ser de contrabando mesmo, sabe? Pela brecha do sistema, assim, ó, tem que tentar implodir o sistema de dentro dele, né?
E é um esforço diário, né? Porque talvez seja um esforço da gente com a gente mesmo também, né? Porque passa pela construção das subjetividades, né? Então, as narrativas comunitárias, elas são possíveis, eu quero acreditar, é uma tomada de decisão, eu quero acreditar que elas sejam possíveis e que elas residem nas brechas, no contrabando, né? Acho que sim, há muitos anos, né, se fala isso, que os movimentos feministas carregam isso, né? Acho que a gente já tem algumas vitórias, né? Mas aquela história, né? A briga tem hora para acabar e a luta é para a vida toda, né? Então, a gente tem que continuar pensando isso, pensar em linguagens desviantes, né? E, sobretudo, que recusem, né, o algoritmo e os padrões, porque eu acho que aí reside, né, as metas narrativas, né, essas que nos calam, nos silenciam. Não. Mas eu acho que, não sei, não vi mais nenhum questionamento aí, O sommelier nenhuma... está com a mão levantada, Ângela. Eu achei que estava esquecido ali a Sí, mãozinha. sí, muy breve, muy breve. Angie, yo creo que sí, que es posible. Y pese al escepticismo de Ricardo, de alguna manera, yo creo que la narrativa comunitaria es posible si hay amor de sí y solidaridad. Allí entonces es posible generar un discurso que de alguna manera, aunque sea como dice Angie, de contrabando, pueda ingresar un estímulo y una esperanza. Si nosotros perdemos esa capacidad de la emoción y del amor, creo que estas cosas no son posibles. Ustedes vean un ejemplo breve que nos involucra a todos. Es decir, cuando nosotros compartimos nuestra convivencia académica en el CIDIL, se genera inmediatamente una magia que solamente esa instancia la puede generar. Y allí fluye el amor, fluye el compañerismo, fluye la solidaridad. Y entonces esa forma de que las pequeñas comunidades generen un discurso que se pueda propagar, aunque sea de contrabando, como decía Angie, creo que es una forma de lograr una narrativa comunitaria pese a la soledad de la comunicación. Y termino con esto, digo, a vos que sos músico y que te encanta la música también, te debes acordar de esta canción de George Harrison. ¿Te acuerdas? Here's come the sun, turururu. Bueno, Claro. ahí tenés la esperanza manifiesta. El sol siempre aparece, siempre. Ângela, depois desse comentário, professor Meliante, não tem mais nada a dizer. O professor Meliante foi muito bem. Foi muito bem. É excelente, excelente. Mas o paradoxo disso tudo, e aí meu lado negro sombrio, né? É que eu não sei se a gente consegue fazer isso nos grandes grupos. Talvez só nos pequenos grupos. Né? E aí isso, que a gente tem uma relativa homogeneidade nesse dia, né? Sim. É relativa, claro, mas existe, né? Mas enfim, para pensar nessa coisa, talvez a gente só consiga essas narrativas comunitárias nos espaços pequenos, né? Isso que o Meliante ressalta, acho que é a corporeidade, né? Esse é o grande desafio, como que a gente transcende isso, como que a gente alarga a aldeia, né? Enfim. Mas vamos acreditar que não é o fim das narrativas, mas pelo menos o fim de uma linguagem, de um mundo que se transforma, né? Então, pensar que a gente tem que reconstruir, dar uma nova linguagem para um mundo, pensar qual é o papel do direito, reconstruir o direito, né? E aí ver quais são os papéis, né, da academia, qual o papel do STF, das cortes, né, e até das cortes internacionais, né, e o papel do mercado,
isso tudo, né, das comunidades, dos grupos, dos movimentos, e colocar tudo isso em debate, né, pensando numa grande polifonia, apagando os ruídos, né. Bom, não havendo mais questionamentos, eu vou dar por encerrada a nossa atividade, agradecer imensamente a presença e a fala do professor Ricardo Di Bitaxi. Eu não falei, mas além de tudo ele é músico também, né? Então, tá aí, é roqueiro, raiz, né? Então, isso também depõe e deve ser registrado no currículo, tem que botar lá no Lattes de... Vamos botar. E fica aqui o nosso convite para as demais atividades que o PPG vai promover. Na semana que vem a outra, na disciplina do mestrado, porém ela é presencial. Tá? E a gente vai adorar receber todo mundo. Ângela, vamos marcar com o professor Mediante da gente ir lá no Uruguai fazer essa reunião. Vamos lá no Uruguai. Então, não vamos deixar passar isso aí, não. Não vamos. Nós vamos fazer uma tengo que hablar con Angie, con Henriette y con André y vamos a hacer algo acá. Vamos fazer. Professor, não esqueça de mim. Y te voy a esperar para que toquemos juntos. Claro, com certeza. Bueno. O Meliante toca, né, Meliante? Toca uma guitarra, não toca? Sí. Viu, então. Com certeza. Vai. Combinado. Gente, muito prazer a todos vocês aqui que eu não conhecia, tá? Muito obrigado por terem nos ouvido aqui. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz, muito honrado de participar de uma discussão. Espero ir aí pessoalmente, né, Ângela, e você aqui também, claro. Obrigado ao meu colega Ricardo Evandro, professor da Federal, que está aqui também, comentou, meu colega da UFPA, estudioso de Agama. Muito obrigado, gente, pelo convite mesmo. Fico muito honrado, muito feliz mesmo de participar. Obrigadão. Obrigada a todos, muito obrigada pela presença de todos. Fico feliz que tenham aceito o convite. Até uma próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.